Meu nome é Juliana, eu estou muito feliz em abrir esse momento. Eu vou fazer minha autodescrição, qualquer coisa você me corrija. Adélia, por favor. Não vou corrigir, não. Eu sou uma pessoa de 50 anos, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão curtos, minha pele é da cor branca, eu tenho ascendência sírio-libanesa, estou usando um batom da cor de boca, cor bem neutro. O meu vestido, ele é preto, de bolinhas brancas, com algumas flores espalhadas, em homenagem ao grupo que falaram que gostavam de flores. Ao fundo, eu tenho um painel de linhas representando uma árvore que eu coloco as minhas imagens favoritas. Produto de exposição, de fotografias, folhas e lembretes. E eu abro essa roda com a seguinte frase, que foi até um contato com a doutora Nise que me trouxe essa frase. Há 10 mil modos de ocupar-se da vida e pertencer à sua época. Anthony Arthur. Eu até não sei pronunciar direitinho ele, mas está aberta a roda. O foco neste momento é a gente falar da experiência com a leitura do livro que a Adélia fez fez a narração, eu já com a autodescrição, a narração. A proposta não é ser uma roda de conversa acadêmica, ela é uma roda de trocas muito mais voltada para o humano, para o contato, história de vidas, o contato humano, mas eu gostaria de ressaltar a importância do multiletramento. Que o multiletramento, ele é um termo que foi cunhado por um grupo de pesquisadores ingleses e que falam que trazem a perspectiva que a leitura ela é muito mais ampla do que só o ato de ler com os olhos, que você pode ler, ter a experiência de aprendizagem da leitura com outros sentidos e outras partes do corpo. E nesse aspecto, tem outros tipos de leitura que nós trabalhamos, por isso que ela é multimodal, a leitura, né? Então, abrir esse espaço da roda olhar a leitura de um outro aspecto, de troca, de conversa, da experiência da vida, que toca em todos nós, em algum momento, como coloquei, tecer redes, entrelaçar histórias e vivências na trama. Então, tá aberto, eu passo a palavra para a Adélia. Juliana, muito obrigada, viu, por essa proposta. Daqui a pouco eu agradeço mais, vou começar pela minha audiodescrição para os amigos e as amigas com deficiência visual terem uma ideia de quem está falando agora. Meu nome é Adélia Nicoletti, eu sou uma mulher branca de meia idade, tenho cabelos castanhos escuros, eles são compridos, estão presos atrás da nuca, tenho o rosto oval, a testa é larga, sobrancelhas grossas e castanhas, olhos castanhos, o nariz é pequeno, mas é largo, bochechas um pouco salientes e boca carnuda com batom clarinho.
Uso um vestido preto com flores e imagens, círculos coloridos. Ele tem um decote pronunciado, um decote redondo. E eu tenho aqui, uso hoje uma correntinha metálica com um coração vermelho pendurado. Atrás de mim, lá no fundo, na parede, encostado à parede, tem uma estante com livros e alguns troféus em cima dela. Juliana, muito obrigada por essa ideia que partiu lá da nossa leitura do Nise da Silveira, Uma Psiquiatra Rebelde, escrito pelo Ferreira Goulart. Hoje é aniversário dela, nós começamos a leitura praticamente no começo de fevereiro e vimos de lá para cá, compartilhando vídeos, livros, filmes a respeito da doutora Nise ou de temas paralelos. Então, é muito bom, muito boa essa parceria, e a ideia de trazer o José Carlos Peliano, poeta, escritor aqui, que conviveu com Nise, e termos aqui pessoas que conviveram com ela também, como estagiárias, como parceiras, é um privilégio muito grande para nós. Eu me vejo aqui como uma mediadora de leitura, você falou de multiletramentos, né? Eu faço a mediação dos livros para o público no canal Partilhas Literárias do YouTube e também via WhatsApp. O projeto começou no WhatsApp na pandemia, com partilhas de livros das mais diversos gêneros. E também, junto a esses livros, esses materiais paralelos de aprofundamento do estudo, da leitura, esses grupos também de conversa a respeito da leitura. Então, eu me considero uma mediadora cultural, seja pela narração, pela voz, seja pela disponibilização desses materiais. Então, é isso. O nosso encontro de hoje é em homenagem à doutora Nise da Silveira, que, né, reuniu 200 pessoas nos 2 grupos de partilha, e isso significa que há muita gente ainda e sempre interessada no trabalho dela. Juliana pediu que a gente escolhesse alguma citação para um aperitivo aqui para a nossa conversa, então eu escolhi o seguinte: 2 frases da doutora Nise que se ligam. A primeira, do começo da carreira de 1944. O médico me disse, aperte o botão. E eu respondi, não aperto. Aí começou a rebelde. E depois, em 1973, ela afirma numa entrevista para O Jornal, tenho lampião debaixo da pele. Também, se não tivesse, já tinha sido esmagada há muito tempo. Este não aperto. Eu vou por outro caminho. E todo esse enfrentamento que ela teve é esse cangaceiro, como ela dizia, esse lampião. E a gente pode aí depois falar um pouco mais a respeito. Então, eu queria dar o meu aperitivo nesse sentido, da mulher porreta que ela foi. Tá bom? Obrigada. Muito bem, Adélia, boa lembrança, adorei essa abertura e esse posicionamento dela que trouxe um divisor de águas para a saúde mental. E para a roda de hoje, nós temos como convidado José Carlos Peliano, poeta, escritor, economista e quem viveu próximo da doutora Nise, vai falar para a gente um pouquinho da história de vida dele, da história de vida, como que foi esse encontro e o significado que teve na vida dele essa experiência. Então, está com a palavra, Peliano. Boa noite a todas. Agradeço de coração ter sido convidado para essa roda, porque Nise da Silveira significou muito para mim, e eu vou dizer por quê daqui a pouco.
Quero cumprimentar a minha amiga Tereza Vignoli, que está na sala. Ela trabalhou com Nise da Silveira também, e como Maria Guiar, que está logo aqui acima dela no quadrinho, que já disse que tinha trabalhado com Nise, eu acho que vocês duas podem trocar figurinhas daqui a pouco. Então, vamos lá. Eu não sabia de escolher uma frase, não, mas eu estou com o livro da Nise aqui, Imagens do Inconsciente, que ela me deu, e ela, nos agradecimentos, ela fala assim: muito recebi também de Narcisa, sobretudo de Mafalda, amigas fiéis. Narcisa e Mafalda eram duas gatinhas que moraram com outras tantos gatos. Dizem que ela chegou a ter 20 gatos ou mais. Ela morava na Rua Marquês de Abrantes, do Flamengo, no Rio de Janeiro. O andar de baixo, ela tinha um apartamento onde ela morava com Mário Magalhães, marido dela, e no andar de cima ela atendia as pessoas, fazia os encontros, as reuniões, etc. E lá em cima, no segundo andar, que os gatos reinavam e ficavam lá com ela. Eu até adianto antes de falar sobre mim, adianto uma experiência que eu tive com ela, com o gato, muito incrível. Um dia eu fui conversar com ela, numa das vezes que eu fui conversar com ela, ela sempre me puxava lá para cima para a gente ficar mais à vontade. Eu fui para o segundo andar. No que eu sentei na cadeira para conversar com ela, um dos gatos, que eu não me lembro qual, pulou no meu colo, ficou no meu colo amassando o pão, como o gato faz, né, com as patinhas da frente. Aí ela viu aquilo, imediatamente ela me falou: não tire ele daí. Se ele ficou no teu colo, é porque ele gostou de você. As suas energias combinaram. Fique com ele, que ele vai te passar sabedoria e você vai passar para ele também, através das energias de vocês. Eu devo ter ficado com ela conversando ali 1 hora e meia. O gato não saiu do meu colo, chegou até a dormir no meu colo. Eu achei aquela experiência fantástica. Primeiro, porque eu estava na frente de uma pessoa maravilhosa. Segundo, porque o gato dela, um dos gatos dela, tomou conta do meu colo. E foi uma experiência assim emocionante que eu me lembro com prazer. Muito bem, deixa eu voltar do começo. Eu me formei em economia, eu sou de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Meu pai tinha uma casa de frutas e eu ajudei ele desde pequeno, principalmente roubando as uvas. Ele chegava no final da tarde, ia ver como é que estavam as coisas, para guardar as coisas de novo para o dia seguinte, e a caixa de uva tinha um buraco no meio. Normalmente era eu que ia lá, quietinho, eu sentava ali e ia tirando uma por uma para comer. Muito bem, mas essa experiência de estar com ele cedo, desde cedo, depois ele mudou de ramo, foi trabalhar com veterinária. Eu comecei a trabalhar com ele com 8 anos de idade. Eu estudava na metade do dia, no outro dia eu ficava com ele. Isso me enriqueceu demais, me deu uma visão de vida muito grande, contato com os animais, contato com a natureza através das frutas. Meu avô tinha uma fazenda, eu ia para a fazenda todo final de semana, pegava o trem sozinho de Juiz de Fora e ia para uma cidadezinha perto chamada Dias Tavares. Isso tudo me enriqueceu muito. Então, com essas coisas todas, eu fiquei assim, como se fosse, você falou em multiletramento, eu fiquei com multiatividades. Eu era um menino que gostava de fazer 500 coisas ao mesmo tempo e várias coisas. Aí, quando eu fui fazer para estudar para o vestibular, eu não sabia para que eu ia estudar, porque de cada coisa eu gostava de um pouquinho de cada uma. Aí eu fui fazer um teste vocacional em Belo Horizonte, no instituto que eu tinha lá, que já não existe mais. A psicóloga me tratou muito bem e, no final, ela falou para mim assim, mais ou menos assim: olha, você tem habilidades para fazer qualquer coisa, mas você não pode. Olha só o que ela falou na época: você não pode ser
psicólogo ou terapeuta, porque você se envolve muito com as pessoas. E isso não é bom. O terapeuta tem que ficar de fora para ver o que está acontecendo com as pessoas, mais ou menos assim. Então, nesse caso, eu te aconselho você fazer economia. Por que economia? Porque você vai mexer com história, você vai mexer com sociologia, você vai mexer com antropologia, você vai mexer com política, com filosofia. É um campo grande. Então, você vai ficar por aí. E eu fui fazer economia. O que acontece fazendo um link depois com Nise da Silveira? Depois que Nise me conheceu bem, ela virou-se para mim e falou assim: por que você não vem para o Rio de Janeiro trabalhar comigo? Você tem você tem muita sensibilidade, você tem muita perspicácia, você pode ser um bom terapeuta. Aí eu me lembrei da orientadora lá atrás que dizia exatamente o contrário, que eu não devia me envolver com as pessoas. Eu, infelizmente, não pude ficar com o Nise da Silveira, porque na época eu tentei de tudo, confesso. Porque na época eu trabalhava, eu tinha acabado de separar do primeiro casamento e tinha uma filha e tinha que dar pensão para minha filha. Aí, se eu fosse trabalhar com o Nise, como é que eu ia pagar a pensão para minha filha? E eu sobreviver. Claro que eu ia receber alguma coisa, mas não se comparava com o que eu já trabalhava em Brasília. Muito bem, então, virei economista e o meu trabalho foi sempre voltado para a área social. Sempre. Eu fiz, eu fiz mestrado nos Estados Unidos e fiz doutorado em Campinas. Aí quem mora em Campinas, fiz na Unicamp. E as minhas duas teses foram sobre distribuição de renda, exatamente por conta dessa perspectiva social. Eu sempre me impressionou isso. Por que me impressionou isso? Desde pequeno, meu pai nas duas lojas que ele tinha, na hora do almoço, ele me chamava para almoçar com ele. E os empregados iam almoçar ou antes ou depois. Aí um dia eu estava achando aquele muito esquisito. Falei: papai, por que os meninos não podem almoçar com a gente? Qual o problema? Para que a gente vai almoçar na frente ou depois? Então, a partir daí, tínhamos sempre dois empregados, um ficava lá fora tomando conta da loja e o outro vinha almoçar com a gente. Então, essa perspectiva social eu já fui percebendo desde pequeno, coisa de nada de diferenciação. Vamos tentar botar todo mundo por igual na medida do possível. Muito bem, aí eu formei economia, vim trabalhar em Brasília, fiquei trabalhando no IPEA durante uns 10 ou 12 anos. Depois eu saí do IPEA, fui dirigir um instituto de pesquisa no CNPq, o Centro de Política Científica e Tecnológica, que o Collor resolveu acabar com ele, porque o instituto que eu dirigia, ele tentava exatamente criar condições para que a tecnologia e a ciência do Brasil também fossem orientadas para a área social, para mitigar as diferenças sociais, as desigualdades sociais, etc., etc. Isso incomodava absurdamente ao governo e incomodava uma parte da academia que queria ela mesma decidir o que ia fazer. Por conta disso, terminaram com o Instituto. A partir daí, na época, eu fui chamado para trabalhar, assessorar o PT na Câmara dos Deputados. E eu fui trabalhar como assessor da liderança, atendendo todos os deputados na área de economia, ciência e tecnologia. Fiquei lá uns 12 anos e depois cansei do trabalho, que esgota muito, saí, comecei a fazer assessorias, e lá pelas tantas eu resolvi parar de fazer isso tudo, me aposentei, e resolvi assumir a literatura, que antes eu já fazia, já escrevia desde pequeno, que eu escrevia, sou poeta e escritor, sempre escrevi, e estava até dizendo para as meninas, agora eu estou com um livro pronto, um novo livro pronto, que eu quero mandar para uma editora, é um livro de poemas, que eu dedico exatamente a Nise da Silveira,
e dedico a Mariana Alvim, que uma psicóloga de Brasília, que era amiga dela também, e foi muito amiga minha. Mariana Alvim me atendeu aqui em Brasília, quando eu vim para cá, porque eu estava exatamente nessa confusão, se eu vou trabalhar no Rio com o Nisa, se eu fico aqui e tal. A gente conversou muito, me indicaram Mariana, fiquei conhecendo ela. E, enfim, foi outra amizade maravilhosa. Aliás, eu tenho um pendor para conhecer, para ter amizade com mulheres, mais com mulheres do que homens. E são mulheres assim marcantes na minha vida. Essas duas foram assim superáveis. É, e aí hoje eu me dedico basicamente à literatura e faço e a economia também. Eu escrevo texto sobre economia para as mídias sociais. Não deixo de acompanhar a economia no Brasil. E que mais? Sim, eu acho que por aí não tem muito mais a dizer, não, sobre o meu trabalho. Agora vamos falar do meu contato, minha amizade com o Nise. Eu resolvi resgatar alguns momentos marcantes que eu tive com ela. Na realidade, foi o seguinte: eu conheci Nízia através do marido dela. Na época, como economista no IPEA, fui participar de um seminário em Salvador, na Bahia, e ele estava presente. Ele era um médico sanitarista, mas conhecia muito demografia e é, tinha uma formação humanista muito grande. Era um marxista por convicção. E eu gostei muito desde a primeira vez, conversamos, fiquei muito amigo dele. E um dia que nesse trabalho do IPEA, eu ia muito ao Rio de Janeiro, viajava muito, São Paulo, Nordeste. Uma dessas vezes que eu fui no Rio, eu entrei em contato com ele, ele me chamou para almoçar na casa dele, para a gente conversar. E eu fui para lá. E lá chegando, eu fiquei conhecendo o Nísio da Silveira. E no almoço, conversa vai, conversa vem. Na época eu já me interessava muito em psicologia, já tinha lido um pouco de Jung, participei de grupos aqui em Brasília que estudavam Jung e Freud também. Aí eu comecei a conversar com ela sobre um pouco sobre o que eu sabia, etc. Ela gostou da minha conversa. E terminado o almoço, o Mário foi tirar uma soneca no quarto dele. Ela falou assim: vamos conversar. E me levou lá para o segundo andar. E começamos a conversar sobre psicologia, sobre essas coisas todas. E, no final, o que aconteceu? Quando eu ia ao Rio de Janeiro, depois disso, eu ia mais para conversar com ela do que com ele, porque eu tinha muito mais assim aproximação e receptividade e carinho dela. Ele era uma pessoa muito culta, muito simpático também, mas ele era aquele nordestino clássico, aquele nordestino, digamos, seco, que fala pouco e diz muito no falar, mas a conversa com ele não prolonga, não amplia, ele para, você que tem que ficar tirando as coisas dele. Mas eu continuei amigo dele, ele me ensinou muito, aprendi muito com ele. Inclusive, a minha tese de doutorado que eu fiz na Unicamp, ele me indicou muitos livros da parte de migrações, que ele já tinha trabalhado com isso, para estudar demografia, e eu utilizei como referência na minha tese. Então, assim que eu fiquei conhecendo o Nise e fiquei simplesmente ligado a ela. Teve outro fato marcante que eu acho interessante contar, foi que um dia eu estava meio confuso da vida, não sabia o que ia fazer, não estava muito satisfeito no trabalho, nessa época eu estava no IPEA ainda. Aí eu fui para lá, ela falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos jogar o I Ching para ver o que o I Ching tem para nos contar. Aí eu sentei do lado dela, ela jogou o I Ching para mim, e por incrível que pareça, saiu, eu até separei aqui, saiu o número 1 do I Ching, que é o criativo.
céu sobre céu. Em resumo, diz o seguinte: o criativo tem como essência a energia. Ele auxilia quando há sinceridade, boa conduta e senso de justiça. A criatividade, a força de vontade e a persistência, aliadas à sua intuição, levarão você à conquista de seus objetivos. Ela achou que esse Xing era maravilhoso. E eu digo mais, ele teve a ver também, isso aí, para quem é terapeuta, é interessante escutar, que nessa época, por causa dessa minha indefinição de trabalho, essa coisa, minha vida pessoal também não estava boa, que eu estava em processo de separação também, eu não sabia se eu separava, se continuava, eu tinha uma filha e eu não queria largar minha filha, essa confusão toda. E aí eu comecei a ter pesadelos seguidos e repetitivos. Eu sonhava Eu sonhava com fantasmas, com figuras horrendas que vinham atrás de mim e eu saía correndo e não queria, eu brigava com eles. Aquela coisa acabava que eu não acordava, eu não dormia direito mais, etc. Até que um dia eu tive um sonho, eu me vejo menino, estou numa sala vazia, de repente abre a porta e entra pela porta várias caixas coloridas, de diversas cores, e vem caminhando em minha direção. Vem caminhando, não, vem se arrastando em minha direção. E eu levo aquele susto de novo e expulso as caixas. Eu não quero saber de vocês são coisas horrorosas, vieram me atrapalhar meu sonho, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, aparece uma mulher morena aqui do meu lado direito, eu vejo o rosto dela, ela vira-se para mim e pergunta assim: por que você vê sempre as coisas pelo lado errado? Quando ela fala isso, eu me acalmo como um menino e crio coragem, vou até a primeira caixa e abro a primeira caixa. Sai uma luminosidade lá de dentro fantástica que ilumina a sala muito mais do que a luz da sala. E embaixo de tudo a caixa tinha uma pulseira. Eu pego a pulseira. Vocês já viram essa pulseira que tem. Ela é de corrente, como essa aqui, mas tem uma placa aqui em cima. E na placa tinha escrito alguma coisa que eu não lembro mais até hoje. Quando eu li, aí saiu aquele jorro de luz assim, e a mensagem era uma coisa incrível, maravilhosa. Eu me sentia assim, outra pessoa. A partir daquele dia, eu não tive mais pesadelo. Aí eu contei esse sonho para a Nise, logo depois que ela jogou esse xing. Ela virou para mim e falou assim: está vendo como é que os sonhos são sábios? Os sonhos estão dentro de você. É você que faz esses sonhos. O seu inconsciente transborda e te mostra o que está errado e o que está certo. E te mostra o caminho. O que você tem que fazer agora? O seu papel na vida é começar a abrir cada caixa dessa que você viu lá para você se descobrir e saber quem é você. E aí eu acho que ela fez uma análise completa em 1 hora de conversa, porque a partir de então eu comecei a enfrentar as coisas com mais calma, tranquilidade e paciência, porque você também não pode resolver as coisas todas ao mesmo tempo, de uma vez só. E foi muito bom, muito, para mim, valeu muito a pena, e eu sou eternamente grato a ela por isso. Aí ela virou para mim e falou assim: agora, na época, eu estava pensando em construir uma casa para mim, para mudar de onde eu estava, porque o processo de separação estava bem adiantado. Ela virou para mim e falou assim: quando você for construir a sua casa agora, você vai trabalhar junto com os operários. Você vai pegar tijolo por tijolo, vai botar lá a casa com eles, aprenda com eles, faça isso, porque o que você vai fazer?
você vai construir o seu lado interno pelo lado externo. Você precisa pegar as coisas com a mão. A vida não é só a cabeça, não. A vida é mão, é contato, é afeto, é aproximação. E eu fiz isso. Eu fiz isso. E foi um dos grandes presentes maravilhosos que eu tive na minha vida. Bom, para completar essa narrativa, teve uma vez que eu participei de um concurso de poema na União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro e ganhei o prêmio, o primeiro prêmio. Só que na época eu não pude ir lá receber o prêmio. Eu pedi minha filha mais velha, do primeiro casamento, que fosse. Ela foi receber o prêmio e quem estava presente também para receber um prêmio era a Anísia da Silveira. As duas se encontraram, conversaram muito, ficaram também bem próximas uma da outra. E ela, a minha filha, ficou muito emocionada com tudo que ela lhes comentou sobre mim, etc. Foi bom que minha filha esteve presente, mas eu gostaria de ter estado junto com ela lá. Pois é isso, o que eu tenho para contar assim mais claramente, com mais importância, foram esses fatos. A amizade que eu tive com ela nunca acabou. A gente sempre trocava mensagem. Na época não tinha ainda o WhatsApp, não tinha ainda. O e-mail estava começando. Isso foi na segunda metade dos anos 80, início dos 90. A coisa estava muito precária ainda. A gente, de vez em quando, se falava por telefone e também não dava para falar muito, porque ela já estava começando a ter problema de audição. Então, a coisa foi rareando, foi rareando, foi rareando. Agora, eu me lembro, a última vez que eu a vi, ela estava bem doentinha. Eu fui ao Rio de Janeiro com a minha segunda mulher, nós fomos num apartamento, fui apresentá-la também, a Anise. Mas a Anise praticamente não falou. Ela estava sentada na cadeirinha de rodas e eu conversava com ela e lembrava das coisas, ela ficava me olhando. Aí, de vez em quando, ela esticava o braço dela assim, botava o dedo assim, voltava para mim e falava assim, peleando, e tirava o braço. A sensação que eu tinha é que ela tinha tanta coisa para me dizer, eu queria me dizer tanta coisa, e não conseguia mais. Ela estava sendo já cuidada, já tinha uma pessoa cuidando dela, etc. Aquilo me emocionou imensamente. Eu, por conta disso, eu fiz eu tenho um poema que eu escrevi para ela baseado nesse dia. E esse poema faz parte desse livro de poemas que eu disse que está pronto para ser publicado. Chama Água Perene. O tempo não sabia que aquela mulher veio de Alagoas para ser água perene, mas aprendeu que ela, resistente, luminosa, nordestina, não lhe dava ouvidos. Fazia-o se curvar em sua reverência, frágil por ser oceânica, infinita por ser feminina. Ao apontar seu braço com polegar e o indicador esticados, abria-se um universo paralelo, e o ar se afastava para se encher de coisas simples que os ensinamentos não se esgotavam de receber. Ao me buscarem seus olhos dentro dos meus olhos naquela tarde, pela vez derradeira, eu me senti abençoado, como deve se sentir o pássaro de asas com o horizonte.
E eu tenho um outro poeminha que eu fiz, pequenininho, em homenagem a ela. Chama Estrela. Estrela, estrela guia. Estrela que me dá guia. Tem a mim como aprendiz. Curva-se a sua guia, o universo que se cria, bilhões de anos-luz feliz. Bom, para terminar, aqui está o livro Imagem do Inconsciente que ela me deu, e ela me deu a seguinte dedicatória: ao querido amigo Peliano, sempre bem perto do coração. Nise da Silveira, 13 de janeiro de 1983. E tenho aqui também, estou mostrando para vocês, para mostrar a amizade que eu tinha com ela. 2 cartas que ela me escreveu, porque na época a internet não era essas coisas. Aqui com a letrinha dela. Esse é um livro que eu escrevi também, chamado Os Pirineus e os Outros Eus. Eu tenho um amigo que é fotógrafo e fez várias janelas da cidade de Pirinópolis, que é aqui pertinho. E para cada janela eu fiz um poema. Aí eu mandei esse livro para ela de presente. E ela escreveu: recebi hoje com emoção e alegria seu livro que nos ensina a valorizar a janela. Esteja ela em qualquer lugar do mundo, não só em Pirinópolis, nas lonjuras de Goiás. Bem pensando, é incrível a indiferença com que abrimos e fechamos janelas. Abrimos e fechamos janelas para olhar o mundo exterior, sem dar atenção às 1000 coisas que elas podem revelar-nos. E nós raramente damos a atenção merecida às árvores, aos pássaros, às crianças, aos mendigos, reticências. E as janelas que se podem abrir para o nosso interior. Se formos atentos, como você soube ser, poesia, amor, raivas, talvez ódios, belezas fugidias, veremos voando. Vou cultivar a arte de abrir janelas, que você sabe tão bem cultivar. Abraço muito afetuoso. Nise, 7 de maio de 97. Bom, a outra carta, para terminar o relato, foi um outro livro que eu mandei para ela. Recebi com muita emoção o seu livro tão seriamente trabalhado. Nada toca com maior intensidade o coração que o reencontro com seu amigo leal. Não sei bem que influência possa eu ter tido sobre você. Mário, sim. Mário era o marido dela. A minha influência foi apenas afetiva. Mas será que se pode falar de apenas quando se trata de afeto? O afeto é sempre algo imenso. Um abraço muito afetuoso, Nise. 6 de dezembro de 1990. É isso, minha gente. Isso que eu escolhi que eu podia contar para vocês dos eventos mais importantes pelos quais passei com Nise. E foi... Ela ainda convive comigo até hoje. Vira mexe, eu me lembro dela. Às vezes eu sinto a sua presença por uma razão ou por outra, porque é aquela história. A mãe da gente se vai, a gente acaba arranjando outras mães vida fora. É isso. Muito obrigado e fico à disposição para eventualmente algumas perguntas. Eliane, muito obrigada pela partilha. Muito, muito bonito essa experiência que você trouxe e essa frase que para mim faz um grande sentido. O afeto é algo imenso.
E eu gostaria, assim, de abrir a roda para que agora as outras pessoas possam partilhar e a gente conversar, trocar, perguntar aquilo que nos atravessou nessa leitura, nesse relato, nessa partilha, e o nosso afeto, né, que é imenso pelas pessoas, pelas árvores, pelos gatos, cachorros, passarinhos. Então, esse cuidado, né, de abrir a nossa janela, e que aqui, cada tela é uma janelinha, né? Então, é um universo que se abre, e eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho. O que vocês preferem? A gente abrir e vocês começarem a falar uma por vez e fala, e depois respeitando que... Ou vocês levantam a mão, clicam para... Ou pode levantar a mão assim no vídeo, que eu vou ver e já falo, fulana, fala, pode falar. O que vocês preferem? Pode ser assim com a mão? Eu vou ficar atenta, tá bom? Então, a Ângela tinha levantado a mão lá no início, e eu falei, já abriremos para partilha. Você quer começar, Ângela, ou outra pessoa quer começar? Estou atenta à mãozinha. Quem quiser começar, abre a câmera, o microfone e levanta a mão. Maria Luísa, então vamos lá, abra o seu microfone. Bom, eu queria parabenizar, né, o José Carlos por essa experiência assim, riquíssima, né? Em todos os níveis, as cartinhas da Nise escrita com a mãozinha dela, isso é uma pérola, né? Isso realmente é uma preciosidade. Eu queria contar um pouco da minha experiência, porque não foi com essa intimidade que o Zé Carlos teve, né, de poder jantar com a Nise na casa dela, né? Mas quando ela era do Engenho de Dentro, foi meu primeiro estágio, né, em 1969, que ela começou a fazer justamente um trabalho de vanguarda na saúde mental, que era a introdução da terapia ocupacional no Engenho de Dentro, onde ainda tinha eletrochoque, né? Ainda todo um trabalho de saúde mental ainda clássico, né? E ela ali, ela disponibilizava, tinha um pavilhão, onde ela tinha uma mesa assim, como se fosse de refeitório antiga, uma mesa bem grande, onde nós ficávamos os pacientes, os doentes, né, que ela também não gostava que chamasse de paciente, né, e tudo junto, os gatos ali em cima da mesa, os doentes, os residentes de todas as áreas, tanto de psicologia quanto de medicina, ciências sociais. Ela colocava os artistas, né? Então, ela juntava mesmo, que era justamente para que a gente tivesse acesso às pinturas dos pacientes do pavilhão, onde ela já estava começando o trabalho da terapia comunitária. Então, quando a gente chega... Eu falo a gente porque eu estudava na Gama Filho. Então, nós íamos... O Engenho de Dentro é do lado, né, de Piedade. Então, nós íamos assim, 3 vezes por semana. Aí tinha o estágio com ela e tinha o estágio na enfermaria clássica, né, com Simplício na época. Então, era assim, um encontro, porque no contexto social nós estávamos vivendo a ditadura, né?
1969, né? Então, era um buchicho, assim, era um encontro dos estudantes universitários de todos os segmentos, né? Mas eu confesso que eu era, assim, meia alienada, apesar, né, de eu estar um pouco ativa no movimento estudantil, mas a Gama Filho era uma universidade mais clássica, mais de direita, vamos dizer assim, apesar de ter muitas pessoas, né, a parte do direito foi muito infiltrado, mas isso é outra coisa. Mas a experiência, então, eu era apenas uma estagiária a mais ali, entendeu? Então, eu tinha até um certo medo da doutora Nilce, porque ela pequenininha, nordestina, esse lado do lampião dela, mas ela puxava mesmo, dava uns bregues na gente, entendeu? Quando você tinha algum receio, por exemplo, vinha um doente, né, um paciente nu, tirava a roupa. Então, eram cenários assim que chocava mesmo, né? Então, ela dizia, fica perto dele, vai, dava bronca na gente quando a gente tinha assim, algum movimento corporal, né, de exclusão, de medo, de preconceito, né? Então, isso foi muito importante para mim, poder ver a humanidade através, né, dos estereótipos da doença mental na época, né? Porque, naquela época, os doentes mentais, os chamados doentes mentais, eram muito grotescos no nível visual, né? Muito, sabe, andavam nus, tinham uns catatônicos, e fumando. Então, eu fumava na época, eu já levava um maço de cigarro para distribuir, porque era uma invasão. Quando a gente chegava, eles queriam tocar e queriam o cigarro, entendeu? Então, e a doutora sempre estimulando a gente a não ter medo, a se aproximar, né? A olhar a riqueza que estava por trás disso. E era impressionante, porque tinha as oficinas de pintura, tinha de argila, né? Então, quando você olhava, né, os trabalhos de argila, de cerâmica, você não acreditava os símbolos que tinham naquelas esculturas, né? As próprias pinturas, e aí, a partir dali, vários artistas foram tirados dali, né? Várias obras, né? O Egídio, né? Várias, que aí tem a obra dela toda em cima, né, desses personagens, né? E, na verdade, a gente estudava Jung junto, né? Que aí ela intercalava uma apresentação de um trabalho das pinturas e fazia uma leitura da obra do Jung, né? Para que a gente pudesse ir reconhecendo, né, os ícones, os símbolos que estavam presentes ali na pintura. Eu confesso que, na época, eu acho que eu estava com 20 anos, 19 para 20 anos. Então, aquela estudante que estudava psicopatologia e se reconhecia em todas as doenças na aula, eu sentia tudo. Falava esquizofrenia, eu já me encaixava ali, algum sintoma, eu já me encaixava. Neurose, eu me encaixava em tudo. E, na verdade, o Jung sempre foi a abordagem, a visão que mais me tocava, por causa da espiritualidade, por causa desse aspecto mais da arte, né? Muito presente na obra dele. Mas eu tive quase que um
um medo de me aprofundar naquela época, com 20 anos, na obra do Jung. Então, eu resolvi estudar Freud, que o Freud era muito mais materialista, sabe? Então, eu falei, não, antes de eu entrar em Jung, eu vou ter que estudar Freud para poder ter uma materialização, uma coisa mais científica e tal. Então, eu fiquei ali na doutora Nise e eu tive alguns encontros na casa dela, que ela abria também para grupo de estudo, mas também foram poucos, porque, paralelo a isso, eu casei, um monte de filho, aquelas coisas todas. Mas quando foi... eu tinha uma amiga que era muito amiga, até hoje é a guardiã da obra da doutora Nise, que é a Marta Pires Ferreira, que é uma artista plástica, astróloga, que ela trabalhou desde o Engenho de Dentro com a Marta, e hoje ela era muito minha amiga, e na época da Casa das Palmeiras eu vim já adulta, né? Aí a doutora já tinha falecido, e a Casa das Palmeiras, onde ela tem o acervo, né? A maioria dos acervos particulares de alguns doentes estão lá na Casa das Palmeiras. A Marta, não sei se alguém daqui que está presente aí conhece a Marta Pires Ferreira. Ela aparece no último filme dela. Ela hoje é a guardiã da obra da doutora, né? E ela estava na Casa das Palmeiras, tinha tido um incêndio meio fraudulento, na época que o Arthur da Távola era presidente da Casa das Palmeiras, e aí ele tinha falecido e estava precisando de psicóloga clínica para poder acompanhar as estagiárias, tal. E lá na Casa das Palmeiras ninguém ganha nada, é um trabalho voluntário, né? E a Marta era muito minha amiga e me pediu se eu poderia dar essa força na casa. Então, eu retornei, né, assim, essa sincronicidade, né? Porque já adulta, já com um trabalho mais embasado dentro de mim, né, com mais análise, com um trabalho já de meditação, porque a Marta foi minha colega de estudar a meditação cristã, do Thomas Merton, enfim, da obra da doutora. Ela também estuda astrologia dentro da visão junguiana, do I Ching, né? Essa coisa toda. E aí ela me chama, e aí eu já estava mais pronta, né? Para poder dar essa contribuição na obra dela e a Casa das Palmeiras poder seguir, né? Até hoje, depois de amanhã vai ter até o baile lá na Casa das Palmeiras. Eu mandei para a Juliana, que tem com os doentes da casa, né? E todos os voluntários, estagiários fazem em volta ali no bairro de Botafogo. A gente sai num bloco com eles, enfim, porque o trabalho da terapia comunitária permanece na Casa das Palmeiras. Então, você vai lá, você é aberta, portas abertas. Então, tem um ateliê de pintura, né, com todo o material lá à vontade, tem um ateliê de argila, música, poesia, né? Tem o dia da poesia, da dança, tem um lanche comunitário, que qualquer pessoa pode chegar lá na hora do lanche e lanchar com os pacientes, né? Então, é tudo um trabalho mesmo de integração. Você nem sabe quem é médico, quem é... Não usamos crachá, não usamos jaleco, é tudo
igual. E eles fazem um trabalho de ambulatório, porque essa casa ela foi feita hospital dia, justamente para o paciente não se reinternar, né? Então, na saída das internações para a residência, eles passavam o dia, umas 6 horas lá na casa. Eles passam, né? Aí eles entram 1h da tarde e saem às 6. Alguns nem pagam, né? Porque tem uma cooperativa dos amigos da casa. A casa passa sempre por muitas dificuldades financeiras, mas está sobrevivendo, né? Atravessando assim várias políticas aí do nosso país, mas sobrevive, né? Com a boa vontade dos amigos da casa e dos voluntários e dos estagiários, dos artistas plásticos também, que dão grandes contribuições, né? Então, eu fiquei lá durante 3 anos, na diretora técnica, dando uma supervisão e tal. E aí eu pude ter acesso mais às pinturas e ao acervo da casa, né? E estudar com alguns estudiosos da obra da Nise, né? Eu não sou uma estudiosa da obra, mas tem todo o pessoal do Museu do Inconsciente, né? Lá da Juliana Moreira, do Gênio de Dentro, que são pessoas que realmente estudam profundamente a obra dela, né? Mas essa é a minha contribuição, né? Então, agradeço até a Juliana, né, de ter lembrado de mim, me convidado para participar, e eu estou assim, muito feliz de estar podendo até, ao contar, reviver aqui, né, como foi importante essa travessia junto com a obra da doutora Nise. Ela me transformou como pessoa, né? Me humanizou muito, né? Até porque, depois, até para lidar com problemas familiares também, né? De doença mental, né? De comprometimentos psíquicos, eu sinto que eu estava muito mais pronta para poder lidar com esses aspectos, né? Mais humana, né? Então, é isso. Estou Obrigada. aberta aí também, qualquer pergunta. Obrigada, Maria Luísa, obrigada pela sua contribuição. Eu sempre te vejo assim grande, lembra? Sempre te falo, eu sempre tenho grande admiração. Eu sou amiga da Maria Luísa há mais de 10 anos já, né, Maria Luísa? Desde quando eu vim ao Rio. Já. Então, assim, nós somos amigas da terapia comunitária e que a Maria Luísa também é terapeuta comunitária. Alguém mais gostaria de comentar, falar? Pode levantar a mão e partilhar algo. Tereza, vamos lá. Abre o seu microfone. Abre o microfone. Eu sempre fui muito distraída. E eu estou muito emocionada, porque eu não sou parte do grupo, eu estou aqui de gaiata, né? Peliano me convidou, né? Zé Carlos, com quem eu retomei, né, os contatos. E uma coisa nos une, né? Porque eu fiz um livrinho em 2000 de poesia, aqui já em Campinas, morando em Campinas, e eu dediquei a Mariana e a Anísia da Silveira também, Mariana Alvim, porque quando eu fiz Federal do Rio, no primeiro ano eu ia fazer matemática pura, eu era louca por matemática, né? Mas aí mudou minha vida, comecei a ver arte, teatro e tal, um namoro que abriu meu campo na época, né? De visão de mundo, minhas dúvidas. Aí resolvi fazer psicologia. Aí eu entro no primeiro ano da psicologia, em 72, tempo da ditadura, e eu achei um satérrimo, que era psicologia cognitivista, experimental, Skinner, eu achava aquilo sem sentido nenhum. Por sorte, o professor de uma aula me deu para ler o livro Nícia da Silveira,
da Anise Jung, Vida e Obra. Eu ia sair da psicologia, estava achando chato. Aí eu li aquilo foi fazendo sentido para mim, foi entrando na alma, foi entrando. E aí, naquela semana, saiu um artigo sobre o museu, sobre a Anise, no Jornal do Brasil. E aí eu fiquei encantada, nossa, ela aqui. Eu nem sabia que era Jung, eu não sabia nada. Fiquei encantada, e aí tinha o endereço dela, né, do grupo de estudos. Aí fui bater lá. E aí, a partir daí ela me adotou. Porque ela gostava, ela era meio maluquinha, ela gostava de maluco, né? Ela me adotou, e eu passei ao grupo de estudos, fiz estágio no museu, depois, uns anos depois, né? E foi também como uma transformação na minha vida, né? Mudou minha vida. E o olhar da Nise, ninguém tem aquele olhar. Ela me olhava me vendo. Aquilo foi muito marcante para mim. Ela olha a pessoa, não é eu, né? Qualquer um, ela olha olhando. E aquilo foi tão acolhedor, tão bom. E aí eu passei o tempo lá, fiz estágio no museu, sou amiga até hoje do Luiz Carlos Melo, da Gladys, do Júnior, né? E agora os mais recentes, a Glória Chan. Eu saí do Rio logo que me formei, eu senti um chamado para ir morar em Brasília. Até quando eu fui para Brasília, eu fui me despedir da Nise, e ela falou, Tequinha, eu vou te dar o telefone da melhor pessoa que eu conheço. Me deu o telefone da Mariana Alvim, que se tornou também uma grande amiga, uma grande pessoa, né? E eu tenho muita gratidão à vida por tê-las encontrado, né? Eu acho que, inclusive, a Nise, eu estava, naquela época, começando a escrever umas coisinhas, mimeógrafo, poesias, aquela coisa da universidade e tal. Aí, um dia, eu tive a coragem, ela adorava poesia, né? Quando a gente ia estudar na casa dela, sempre tinha a hora do chá, a gente ficava rodeado de gatos, e ela gostava de falar de poesia nesses intervalos, né? Aí eu tive a coragem de ah, Nisa, tem umas coisinhas aí que eu escrevo, não sei se presta, eu queria que. E ela leu e começou a me chamar de poeta. Só que eu não sou, né? Começou a me chamar de poeta, com muito amor, com muito carinho. O estágio do museu, no museu me abriu as portas da alma, né? Mas meu destino estava em Brasília, mas continuei a amizade com ela a vida inteira, ia nas exposições, e a gente tinha umas coisas assim, ela gostava muito de budismo, Anísia, adorava o budismo. Aí eu conhecia uma budista, uma monja budista baiana, que tinha um restaurantezinho em Copacabana, na casa dela ela servia comida vegetariana, a Isália. Aí eu perguntei, Nissa, você quer ir conhecer uma monja budista? Aí eu levei ela lá e foi um encontro de duas figuras, as duas. São momentos da vida que a gente não esquece, as duas se olhando com uma reverência, com um amor, aquilo ficou na minha alma, né? E a Nisa adorou. De vez em quando também eu levava ela para o Jardim Botânico. Vamos para o Jardim Botânico, Nisa ia para o Jardim Botânico. Vamos ver o mar, vamos ver o mar. E ela sempre com aquele encantamento, né? Ela sentava assim na raiz da árvore, pegava uma folhinha e falava Deméter, grande Deméter. Quando chegava no mar, aquele encantamento. Então, ela me ensinou esse encantamento com o mundo, né? E é tanta coisa para falar, porque eu não quero nem ocupar, que nem sou do grupo, eu não estou nesse grupo, eu estou aqui meio de. Mas ela foi uma pessoa assim. Para a minha vida pessoal, ela mudou minha vida, né? Mudou minha vida com aquele olhar, com aquela sabedoria, né? E ela era muito brava mesmo, mas comigo até que ela era legal, não tinha. Mas ela foi uma grande, grande amizade. Então, assim, eu não vou contar muito, porque o tempo já está passando, né? Mas o Luiz Carlos Melo, o Lula, né? Ele fez uma biografia dela também, né? Liz da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde, né? Esse. E esse livro eu participei um pouco desse livro, assim, o Lula me mandava, a gente ficou muito amigo, é amigo até hoje, né? E ele, Teca, eu vou escrever um livro sobre a Anitta, você acompanha? Porque eu sempre gostei muito de escrever, né? Então ele mandava, eu rearranjava algumas coisas e dava pitaco e tal.
E esse livro também foi uma revisita a ela, porque muita coisa que está no livro eu não sabia, né? Da história dela, da história da prisão, enfim, dos detalhes da prisão. E foi muito bacana. E eu vou trazer para vocês, tem muita coisa para falar, mas eu falo, se eu começo a falar, eu falo demais, né? E eu vou trazer, nesse livro tem um poema que o Lula achou nas coisas dela. Deixa eu achar aqui o poema, peraí. Eu nem preparei nada, porque foi, né? Eliane, você me mandou há pouco tempo, né? Peraí, deixa eu ver aqui, senha. Eu vou trazer um poema do livro e um poema que depois eu fiz para ela, a partir do poema dela. Que quando ela escreveu uma carta para o Jung, né? Quando ela viu aquelas mandalas, isso foi em 54, né? Ela viu as mandalas dos pacientes, ela assim, nossa, ela já tinha visto antes, foi em 44 que ela começaram a ver as mandalas, e ela fala que em 54 ela teve a coragem de mandar para o Jung, com uma carta, as mandalas, fotos das mandalas, para dizer se eram mandalas mesmo, né? E ele surpreendentemente para ela, ele respondeu, né? E aí, ela, a partir daí, ela foi fazer o curso lá no Instituto Jung, conseguiu bolsa, foi fazer o curso, né? E ela adorava ir na Suíça, foi 2 vezes lá, uma vez por curso, fez análise com a Marie-Louise von Franz, e ele achou esse livro, esse poema dela, que foi feito em 64, na Suíça, quando ela estava num momento meio de retiro, lá nas montanhas. Olha esse poema da Nise. Deixa eu ler para vocês. As montanhas escondem órgãos gigantescos, quase sempre silenciosos. Quando o poeta do espaço eventualmente brinca sobre seus teclados, troveja. O poeta do espaço tem à sua disposição uma infinidade de licores. Hoje, o que ele irá beber? Resina de abetos, luz azul ou neve recém-caída. O poeta do espaço é um andarilho errante. Ele salta de um planeta a outro, de uma estrela a outra, em grandes passadas. Ele não carrega nem cajado, nem sacola. Ele é livre. Ao anoitecer, o poeta do espaço escreveu um poema. Sua pena foi um cirro branco. Sua tinta, pequenas nuvens irisadas. O poema durou apenas um instante e ninguém o compreendeu. E aí eu fiz um poema para ela. Esse poema não saiu no livro, não, mas foi depois que eu fiz. A poeta do espaço, a tua jornada de luz continua, querida amiga e mestra. Querida amiga dos homens, mulheres e animais. Querida guerreira de espadas de paz. Teus passos entre planetas e estrelas ecoam em nossos corações. Acordam, como o som de antigos tambores, o pulsar da vida e da sabedoria que vibra, escondido em todos nós. Alquimista verdadeira, trabalhaste com fervor até deixar brotar das dores do mundo, das mãos sofredoras, o ouro puro do ser, que fica como herança viva, eternizada nas imagens criadas pelos teus queridos artistas. Vai, andarilha do universo, vem, pois nesse espaço tudo é uno. Vamos, pois estás sempre entre nós, pulando de estrela em estrela na direção do sol. E é com muita emoção que eu falo isso. E ela da alma. Da alma. E ela é a pessoa do afeto. Ela tinha um afeto muito verdadeiro pelas pessoas, pelos clientes Pela do vida, né? Ela tinha aquela coisa, por exemplo, tinha uma história que, inclusive, tem um pouco no filme, né? Mas não foi bem assim como está no filme, mas o filme é muito, muito legal, Nise, Coração da Loucura, né? Mas ela contando que, assim, estava o Carlos Pertuis, né?
que foi, eu acho que o habitante lá do ateliê que mais espiritualizado, talvez, que ele não falava há muito tempo, ele não tinha uma linguagem conexa, né? O Carlos estava nos profundos, ele falava, fazia neologismos, ninguém era sempre neologismos. E um dia ele estava mexendo no lixo, sentado no lixo. O que fez a Nise, em vez de dizer que era um sintoma disso ou daquilo, né? Que ela tinha horror a essas coisas, esses prontuários, sentou-se, agachou-se do lado dele, no chão, e ficou observando. Mas, Carlos, o que você está fazendo? Estou tirando. E aí ele começou a falar, e não falava a frase há muito tempo. Estou tirando a semente do lixo. Semente é para plantar, não é para jogar fora. O que ela fez? Começou um trabalho de jardinagem entre os trabalhos do ateliê, né? Quer dizer, essa sensibilidade, esse olhar dela para o dito louco, né? Era outro, ela se aproximava, ela não tinha medo da loucura, né? E ela me ensinou isso, deixa eu não ter tanto medo da minha loucura. Mas a gente estava em plena ditadura militar, época do Médici, um momento de muita angústia. Meus amigos da faculdade, vários foram presos, enfim, foi um momento muito difícil. Mas, assim, o contato com ele, nos 5 anos que eu tive na faculdade, eu sempre ia lá, né? Na casa, no grupo de estudos, enfim. E era não só o grupo de estudos, eu ia lá estudar, porque era aberto para quem quisesse. Ela era de uma generosidade absurda. Quem quisesse podia ir lá estudar. Ela também me chamava para almoçar. Ô, Tequinha, vem comer, você não está comendo. Eu ficava lá estudando psicologia, alquimia, ficava piradinha. Vamos comer. Eu ia comer na casa dela. Eu era muito tímida na época, né? Aí estava lá Oscar Niemeyer, Feigl Stroher, um povo lá. Essas pessoas assim, ela é sempre muito acolhedora. E uma coisa que Peliane, você falou do tijolo, né? Eu era muito distraída, quer dizer, ainda sou, né? Mas eu era muito distraída. Ela falava, Tequinha, você tem que carregar pedras. E eu ficava brava com aquilo. E eu fui carregar pedras no mundo. Eu senti que eu tinha que ir para Brasília e fui, mas, enfim, fui viver minha vida profissional lá, né? E eu adoro Brasília, né? Mas é isso, eu queria contar um pouquinho, que eu não quero ocupar muito tempo, mas é dizer que a grandeza da Nise, ela está pulando nas estrelas, pelo céu, ela está viva na alma da gente. Uma pessoa como a Nise não morre, porque ela vive no amor que ela plantou. Ela plantou muito amor. É isso. Muito bom, né? É isso. Tereza, eu quero só te falar uma coisa. Você pertence a esse grupo. Você pertence. Né? Então, assim, seja bem-vinda, você pertence. Né? Nós te vemos, nós te ouvimos, nós te apreciamos, a sua fala. Tudo aquilo que você traz é muito bem-vindo. Então, você pertence a esse grupo. Alguém mais que gostaria de partilhar, comentar alguma coisa, uma experiência do livro? Eu acho que travou. Tereza? Acho que travou. Tereza? Não estou conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo a Tereza? Tereza, não estamos te ouvindo. Eu não estou entendendo por quê. Eu acho que deve ser a conexão. Eu acho que deve ser a conexão. É. Ah, mas agora Eu voltou. entendo Agora isso, né?
Voltou. Voltou? Mas é isso, muito obrigada, Eliano, obrigada a cada um por me ouvir, querido. E viva a Nise! Parabéns, Anise, que é eterna. Hoje é aniversário, 118 anos ela Nise faria, né? presente, Nise presente. Tem alguém Então, uma bela... Acabou se tornando uma bela homenagem a ela hoje pelo aniversário. Sim, ainda Obrigada. sim, ainda uns minutinhos, gostaria Adélia. Acho que tem mais pessoas aí que podem Tem mais. usar a palavra, pessoas que participaram do grupo Prosa com a Nise. Margarete, abre seu microfone, por favor. Abrir, né? Tá me ouvindo? Sim. Espera aí. Algo ocorreu que eu não estou vendo ninguém. Mas nós estamos te ouvindo. Pode falar. Tá. Não, eu gostaria de agradecer por esse momento, porque hoje é o dia do aniversário da Nise, mas aqui em Maceió, que é o lugar que ela nasceu, eu não vi nenhuma homenagem, pelo menos publicamente, nos espaços, nos jornais, na TV, não vi nada sobre Nise. E aí fiquei muito triste, e assim, participar desse momento com vocês me emocionou muito, os depoimentos do José Carlos, da Tereza, da Maria, assim, são momentos que eu gostaria de ter vivido, né? Mas, assim, da Nise, o que foi que eu aprendi? Eu sou assistente social aposentada, e meus últimos, quer dizer, eu trabalhei numa urgência e trabalhei no CAPES. Então, quando eu fui trabalhar no CAPES, surgiu um grupo aqui, a gente se reuniu com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, e nós criamos um grupo para estudar NISE. E como eu estava trabalhando no CAPES, eu me interessei. E, assim, conhecer esse afeto, conhecer esse amor, essa sensibilidade, essa humanidade, me fez com que, assim, eu me senti diferente junto dos meus pacientes, dos meus clientes, né? Eu me senti diferente, eu me senti mais próxima dele, eu não tinha medo, e assim a gente se reunia todas as quintas-feiras para assistir um filme. Eu cheguei a passar algumas coisas da Nise, a gente conversava muito como era esse amor que ela tinha, e que eles tinham que aprender a sentir esse amor, a não sentir rejeição e não sentir que, assim, qualquer crise, eles teriam que ser internos. É porque aqui ainda tem essa cultura de internação. Então, e isso me deixava triste, e eu ia de encontro à coordenação, eu ia de encontro a, porque eu não queria isso, então eu chamava as famílias e pedia para as famílias entenderem aquele momento, e que só era algumas horas, alguns dias, e que assim, se eles tivessem paciência, eles iam ser reintegrados da mesma forma que eles estavam até há pouco tempo atrás. Então, assim, conhecer o livro da Nise, que a gente estudou, foi o Inconsciente, né? Conhecer os clientes dela, conhecer essa forma que ela trabalhava, me fez ser humana com eles. E eu estou aposentada, mas ainda hoje a gente troca telefonemas, alguns têm meu WhatsApp, mandam mensagens, tiram dúvidas, e aí a gente... Isso para mim foi muito bom. E estar hoje com vocês, para mim foi um presente. Para mim foi um presente. Obrigada a todos, viu, por essa partilha. Nós que te agradecemos, eu te agradeço, Margarete, pela tua partilha.
Tem alguém mais que gostaria de partilhar? Eu gostaria de ler. Eliano, pode ser? Pode. Rapidinho. Eu queria aproveitar a fala da Margarete para sugerir a ela que se formasse um grupo aí para começar em Maceió, e depois espalhar para o Brasil inteiro, para sugerir e pedir às autoridades aí do Estado e mesmo do governo federal que criasse um espaço, um monumento, qualquer coisa na Anísia aí em Maceió, onde ela nasceu. Ela merece isso aí. Eu tive em Maceió há 2 meses atrás e fui à praia também, aproveitei. É uma cidade tão boa, tão tranquila, tão simpática, tão humana, e eu acho que ela merece isso aí. Era isso. Nós temos, José Carlos, um espaço aqui, na Praça Vera Arruda, onde o prefeito anterior, ele colocou um monumento da Nise, inclusive com um gatinho na perna, e fica lá na Praça Vera Arruda. Então, em alguns momentos, quando tem alguma... O ano passado teve homenagem no dia 15 do aniversário dela, então todo mundo foi para lá, fizeram homenagens e tudo. Então, a gente tem esse espaço aqui com a escultura da Nise com o gatinho na perna, e, assim, foi um momento muito bonito para a gente quando foi colocado lá essa homenagem a ela. Mas para ela ter nascido aqui e ser a pessoa que ela é, eu acho muito pouca coisa do Estado, do município, que não fala, assim, sobre os feitos dela, entendeu? Tem mais grupos fechados, como esse grupo que eu participei, que ainda continua, eu deixei um pouco, mas ainda tem alguns encontros para falar sobre os livros dela e sobre a forma como ela trabalhou no Engenho de Dentro. Eu gostaria de fazer uma citação dela. Aí seria a minha participação final aqui. Eu não, aos 85 anos ela fez essa afirmação. Eu não paro de sonhar nem de fazer projetos. Muita gente pode dizer que nesta altura da vida, em termos de tempo, você sonha ainda com projetos? Posso sonhar projetos para o ano 4000. Posso sonhar. Sonhemos. Obrigada, Nise da Silveira. Obrigada. E sonhou e fez. Sonhou e criou, e fez, mudou, revolucionou. Isso, revolucionou. Pontos e pedras, falar, por favor. Abre seu microfone. Foi para mim que você falou, Juliana? Bom, eu conheci Nise através do WhatsApp, que a Adélia nos encaminhou, e eu queria fazer meu agradecimento especial aqui, mas eu vou direcionar esse agradecimento à Adélia, porque eu não conheceria Nise se não fosse ela. Foi muito importante para mim. Eu sou aposentada, né? E eu estava nos meus aposentos sempre. E, através de uma amiga, eu conheci a Adélia e comecei a acompanhar os grupos de leitura dos livros, e eu comecei a me movimentar em todos os sentidos. Eu ficava, vamos dizer assim, simplesmente parada, né? Não tinha
não participava de nada. E a partir do momento que eu comecei a ler esses livros, assim, foi importante para mim, porque eu comecei a mudar o meu jeito de ver as coisas, né? Comecei a ler, a ouvir os livros, comecei daí a ler livros, né? Comecei a participar de grupos que faziam essa interação que está sendo feita hoje aqui, e isso foi para mim, assim, um renascimento. E, então, eu queria agradecer a Adélia, né, porque foi esse início aí que me colocou nesse caminho. Eu acredito que é um caminho também de Nise, né, porque é a contribuição que ela deixou aí maravilhosa, e eu também tenho convidado amigos meus, também aposentados, a participar desses grupos de leitura de livros, de poesias, que tanto emocionam a gente, faz a gente voltar no tempo, né? E nos amadurece mais ainda a nível de sentimento, né? Então, eu estou muito grata por isso, e fiquei feliz de conhecer a Nise, porque, como você mandou, Adélia, lá, Barbacena é a terra onde eu nasci, e desde criança eu soube das coisas que aconteciam, né? Das mortes, das coisas que aconteciam dentro do manicômio, né? E lá tem um museu, eu já visitei também. Minha mãe falava muito com a gente, né? Pessoas que às vezes moravam perto da gente, depois sumiam, e a gente sabia depois que por algum motivo estavam lá nesse manicômio. E hoje a gente fica feliz e grato, né? A Nise e a tantos outros que, por ela, através dela, fizeram esse trabalho aí, e hoje a gente vê o acolhimento que né? Ainda não está perfeito, mas a gente sabe que caminhou muito, né? Principalmente eu que venho de Barbacena e que presenciei muita coisa lá, vejo o tanto que já modificou, né? O tanto que já melhorou. Então, só eu queria trazer esse meu sentimento de gratidão, fiquei muito emocionada com as poesias. Eu estou participando de um grupo de escrita, um grupo de canto, e estou muito feliz, e estou trazendo meu sentimento aqui de gratidão. Se você puder, Adélia, depois colocar o nome dos livros no grupo para a gente divulgar, para a gente ler também, né? Eu fico muito agradecida. Um beijo no coração de cada um, e gratidão a Nise eterna, né? Uma gratidão eterna a ela. E a você, Adélia, meu abraço, meu carinho. Minha querida, eu quero te agradecer pelo seu nome, te chamando pelo nome. Aqui está o nome de empresa. É porque eu faço tricô, eu comecei a fazer tricô e eu bordo tricô com pedraria. Então, Pontos e Pedrarias. Meu nome é Léa Sanches. Eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá? Léa, muito obrigada pelo seu depoimento. Reputo isso aos autores, às autoras que a gente partilha, as biografias, e que bom ter sido um instrumento, um canal para apresentar a Nise da Silveira para você. A estrela é ela. E você? Gratidão, gratidão. Porque, às vezes, a gente recebe estímulos, mas é a gente que toma atitude. Você tomou a atitude de ler, de participar de grupos, de ir para o canto, de ir para a poesia, você, né? Eu cheguei aí, se não tivesse encontrado algo que recebesse essa semente que o Pertuis falou, não é? Esse solo fértil que importa. Léa, um beijo. Continue. Beijo. Vamos, seguimos. Próximas, vou fazer propaganda das próximas partilhas nos grupos de biografias. Arthur Bispo do Rosário, Senhor do Labirinto, vai ser a nossa próxima biografia, seguindo a Nise da Silveira, e depois Arthur, A Posição da Carne, já que Nise
era muito grata ao Arthur por ter falado dos inúmeros estados do ser. Vamos conhecer quem foi Antonin Artaud, que ela tanto gostava, e também vamos compartilhar Spinoza, do livro escrito pela Marilena Chauí. Então, seguimos aí com Nise por um bom tempo, com as referências dela. Jung, vamos ler Jung, vamos trilhar aí, além de outros livros, de outros gêneros. Tereza, Um beijo para todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada. Beijo a Tereza, todas. você gostaria de falar? Abre o microfone. Rapidinho, eu fiz um texto em 90, logo depois que ela faleceu, eu fiz um texto em homenagem a ela. Eu vou mandar o link para o Peliano, se vocês quiserem. Foi em 99 que ela faleceu, e eu estava lançando aquele livro de poesia que eu dediquei a ela, né, e a Mariana. Aí o editor falou: você conhece a Nise? Ele está fazendo uma revista eletrônica e pediu para fazer um texto. Aí vou mandar para vocês, tá bom? Mas muito obrigada, que povo simpático, que povo legal esse, né? Muito legal. Abrir aqui rapidamente a câmera, porque acho muito obrigado, né? Para vocês estão me ouvindo? Não? Sim, estamos Agora sim. Pode falar. Eu queria desculpa, porque eu fiquei com a câmera e o microfone desligado, justamente porque a internet está um pouco fraca aqui. Uhum. Mas eu queria agradecer imensamente. Gostei muito de conhecer o rostinho do audiolivro que eu tenho acompanhado já acho que a quarta ou quinta obra que eu ouço a Adélia, né, e acompanho a leitura. Então, eu queria agradecer muito, assim, foi muito rico. Também foi muito importante para o meu momento pessoal, né, para a minha vida, o legado da doutora Nise, e também essa partilha agora nossa, que foi bastante importante, então eu agradeço. Me desculpem, eu estava aqui acompanhando vocês só para não ficar entrecortando o áudio, porque a internet estava tudo, tá bom? Obrigada, Patrícia, pela sua partilha. Eu gostaria de agradecer a presença e sugiro que vocês sigam o canal da Adélia para ouvir essas próximas partilhas, tá, de leitura dos do audiolivro, e que tem outras obras lá também bastante interessantes. Eu confesso que tenho me acompanhado bastante a voz da Adélia pela casa, né? Bastante. Agradeço o Peliano pela presença, pela partilha, pelo tudo que trouxe. Nós vamos partilhar em relação aos textos. Depois, quando eu subir esse vídeo para disponibilizar ele no canal no YouTube, eu vou colocar os textos que ele escreveu com essas experiências que ele teve com a Adélia. Com a Adélia, não, com a Nise. Eu já estou até comentando da Adélia. Também vou colocar o link do canal da Adélia. E aí, como que faz, Adélia, para as pessoas entrarem em contato no grupo? Podem, quem tiver Instagram, pode mandar um direct no Instagram ou passar o telefone celular para você e você passa para mim. Só para a gente não deixar em modo público, sim, você centraliza isso se você não se importar. Sim, e aí eu vou colocar todo o relato para localizar na descrição desse vídeo, tá? E eu quero agradecer. E nas próximas partilhas, ainda não escolhi o tema da próxima partilha, mas vai estar ligado à história de vida. E
agradecer o depoimento, a partilha da Maria Luísa, da Tereza. Tereza, você pertence ao grupo, não pode esquecer, não pode perder a gente de vista, hein? A gente não quer te perder de vista, viu? E Pontos e Pedrarias também, né, que eu gostei muito do Pontos e Pedrarias, que faz todo sentido aqui com a gente. Margarete e Patrícia, então, assim, vamos seguindo. Cristina, então, todas vocês, nós vamos estar seguindo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que depois eu vou procurar respondendo, tá? Cláudia, obrigada pela presença. E Ângela também. Desculpa se eu não falei o nome de todas. Irene está aqui, querida. Nadine, que participou também. Leda, Evelyn. Cláudia, Evelyn. Leila, Ivanice. Bom, então é isso. Eu vou parar a gravação agora. Ah, a Margarete levantou a mão. Pode falar, Margarete. Foi só um toque desnecessário. Eu toquei, mas obrigada e boa noite e um beijo em cada um de vocês. Boa noite. José Carlos, vou começar novamente no grupo a tentar ver se a gente constrói algo mais real para no próximo ano a gente estar partilhando com vocês como foi durante esse ano, o que a gente conseguiu fazer para resgatar ainda mais a memória de Nise aqui na cidade que ela nasceu. Tá bem? Muito obrigada a todos. Um beijo, boa noite. Nós vamos encerrar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder fazer o encerramento? Tem alguém? Então, vamos encerrar. Um grande beijo a todos. Obrigada. Vamos manter em contato. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.